Está no Parque São Jorge, sede do Corinthians. Boa tarde, Felipe. Alguma manifestação pela manhã? Boa tarde, Milena. Por enquanto, amanhã foi calma. Alguns torcedores estão por aqui, chateados, é claro, mas sem nenhum problema maior. Ontem eles foram até o aeroporto para receber o time, mas acabaram não tendo contato com os jogadores. Neste momento, está acontecendo aqui na sede do Corinthians uma reunião entre o presidente André Sanches e membros da diretoria para definir o que o Corinthians vai fazer em 2008 após este rebaixamento. É bem provável que Nelsinho não continue no comando do time. O certo é que o ex-zagueiro Antônio Carlos, que jogou no Corinthians e despediu-se da carreira atuando pelo Santos, deve ser confirmado como novo gerente de futebol do Corinthians. Às 3h30, entrevista coletiva com o presidente André Sanches para falar o que foi decidido nesta reunião. Milena. Obrigada, Felipe. Vaga nas Olimpíadas de Pequim. Na Vila Belmiro, jogo entre dois times já classificados para a Libertadores. Rodrigo Souto fez 1-0 para o Santos. O Fluminense empatou 1 minuto depois com o Adriano Magrão. Luiz Alberto virou a partida para o Flu. Thiago Neves driblou Domingos e ampliou 3-1. Alessandro ainda descontou para o Santos, mas Arouca garantiu uma bela despedida para o Fluminense. 4-2. O tricolor carioca terminou em quarto e estaria na Libertadores mesmo se não tivesse sido campeão da Copa do Brasil. No Recife, Sidney marcou o gol da vitória do Náutico sobre o Flamengo, que ficou em terceiro no campeonato. Em Caxias do Sul, Thiago Cavalcante fez o primeiro do Juventude contra o Sport. Gustavo empatou para o rubro-negro pernambucano, que ainda brigava por uma vaga na Sul-Americana. Mas quem venceu foi o Juventude. William marcou. No Rio, Vasco e Paraná, Moraes acertou um belo chute de primeira. Leandro Amaral, que pode ter se despedido do Vasco, marcou 2 vezes. 3-0, Vasco na Sul-Americana. Assim como o Botafogo. Juninho de falta abriu o placar contra o Figueirense no Engenhão, no Rio. Mas no fim do jogo, a torcida do Botafogo voltou a ver um goleiro falhar. Lopes saiu mal do gol e Jean Carlos empatou para o time catarinense. Com o resultado, o Figueirense ficou fora da Sul-Americana. O Palmeiras dependia só dele para garantir uma vaga na Libertadores. Bastava vencer o Atlético Mineiro em São Paulo. Mas a única animação da torcida palmeirense foi com o rebaixamento do Corinthians. O maestro dispensou a casaca. A ocasião pede outra roupa. E um time que jogue por música. Mas o Palmeiras dá uma bela desafinada. E Éder Luiz arranca aplausos dos colegas no banco. 1-0 Atlético. Palmas que mudam de lado quando o Rodrigão é derrubado na área. Pênalti. Edmundo faz o coro palmeirense voltar a cantar. O segundo tempo reservaria um final trágico para os donos da casa. Primeiro pela tabela que a defesa não conseguiu evitar. E depois pelo gol de Marinho. Esquisito, mas gol. 2-1. E quando os palmeirenses achavam que nada poderia ser pior, Eduardo deixou mudo o Palestra Itália. 3-1. O tom de Edmundo era de despedida. É triste você terminar uma passagem num clube que você gosta, que você ama. Rodrigão nem conseguia falar. O jogo já terminou faz tempo, não tem mais ninguém em campo e a torcida está esperando pelo fim do jogo do Corinthians. E pela festa, acabou. Corinthians está na 2ª divisão. E salvou o domingo palmeirense. O Cruzeiro derrotou o América de Natal e se beneficiou da vitória do maior rival, o Atlético Mineiro, e vai disputar a Libertadores pela 10ª vez. Parecia uma partida de 11 contra 10 em campo, porque esta foi a única defesa de Fábio no primeiro tempo. O goleiro virou espectador no último jogo do Cruzeiro no Brasileirão. O outro lado vestia vermelho, mas quem trabalhou mesmo foi o goleiro azul. Até ele não ter como evitar o primeiro gol do Cruzeiro com Leandro Domingues. O segundo veio neste pênalti, sofrido pelo mesmo Leandro e cobrado por Rony.
A torcida trouxe o radinho para acompanhar o jogo do rival Atlético contra o Palmeiras. Tem que ficar ligado o tempo todo lá, né? Saiu um gol lá, o coração bater mais forte aqui para arrebentar esse Mineirão aqui hoje. Quando ficaram sabendo do gol do Atlético, os cruzeirenses não fizeram festa. Com mais 2 gols do Atlético e com a vitória celeste, a classificação para a Libertadores estava garantida. Em nenhum momento nós duvidamos que isso fosse acontecer, até porque se nós estivéssemos hoje na condição do Atlético brigando por uma vaga de Libertadores ou até fora da disputa de uma vaga de Libertadores, com certeza também o Palmeiras teria muitas dificuldades para ganhar do Cruzeiro. Alegria azul em Belo Horizonte e verde em Goiânia. O Goiás continua na Série A do Brasileirão. Os goianos contam com o apoio dos colorados, que trazem bandeiras e faixas de incentivo ao Goiás. Última rodada do Campeonato Brasileiro de 2007. Para o Goiás, que luta para fugir do rebaixamento, o jogo contra o Internacional é como se fosse decisão de título. Uma disputa dramática para a torcida goiana, que se desespera ao ver Orosco subir de cabeça. Inter 1-0. O torcedor espera pelo empate, mas Fabiano Oliveira acerta a trave. A sensação de alívio começa quando Elson invade a área e empata 1-1. No segundo tempo, Jorge Luiz comete pênalti em Vitor. Paulo Baier cobra. Klemer se adianta e defende. O árbitro Djalma Beltrame manda voltar. Nova cobrança e a mesma irregularidade. Abatido, Paulo Baier desiste. E Elson assume a responsabilidade e não decepciona. Goiás 2-1. Eu tive personalidade também em relação a dar a bola pro Elson, que eu estava sem confiança. O Elson fez o gol. Os jogadores esperam ansiosos pelo encerramento do jogo em Porto Alegre. Quer ouvir os últimos instantes do jogo contra o Corinthians, Arlen? Não, eu não tenho coração para isso. Eu não sei ainda quantos minutos falta lá, mas parece que nós começamos junto no segundo tempo. Vamos ouvir então. Tá aqui o André Leone. Vamos dar o fone de ouvido aqui. Acabou, André. Acabou. Estamos na primeira! Oh! Graças a Deus! No fim, comemoração e choro pela permanência na elite do futebol brasileiro. A seguir, acabou a agonia corintiana e da pior maneira. Dunga visitou hoje o projeto social dos amigos Jorginho e Bebeto. O treinador falou sobre um ex-jogador da seleção brasileira. O ponto específico aqui de Guadalupe, na zona oeste do Rio de Janeiro, está em festa. O Instituto Bola pra Frente de Jorginho e Bebeto, que atende a crianças e adolescentes que estão sob risco social. Ao todo, são 920 que se beneficiam do projeto. A festa é para receber Dunga, o técnico da seleção brasileira, que tem um sonho olímpico pela frente, e uma resposta a um jogador que disse ter se despedido da seleção brasileira até ontem. Eu vou parar para pensar bem e se o Dunga me ligar eu posso conversar com ele e posso até jogar 3. Eu estou bem fisicamente, eu estou bem com confiança e se não for para atrapalhar e sim para ajudar a seleção brasileira e continuar jogando meu bom futebol, não aquele futebol maravilhoso, nunca fui um craque. Mas acho que a minha tranquilidade, a minha experiência de futebol pode ajudar muito a seleção brasileira. Você chamaria o Roberto? Vai depender das necessidades e como ele estiver no seu clube, né? Desde que o jogador queira participar novamente da seleção brasileira, esteja disposto, tiver um rendimento, não tem porquê. Quem não precisa mais provar nada é Kaká. Ele recebeu ontem o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador da Europa. Na primeira vez que o Bola de Ouro incluiu votos de jornalistas do mundo inteiro, escolhendo jogadores que atuam também fora da Europa, Kaká ganhou fácil. A cerimônia de entrega foi ao vivo na TV francesa, com a família toda e depoimentos de grandes estrelas do futebol. Eu acho que é um jogo simples se analisarmos. Eu acho que se transforma num jogo fenomenal pela força física que ele tem, pelo talento técnico, mas com certeza pelo o quanto ele é objetivo. Acho que é realmente um jogo muito objetivo. Com a bola de ouro na mão, Kaká se sente motivado a buscar o que quer. Levar pelo menos 2 vezes todos os títulos que já tem. E conquistar no Milan a faixa de capitão. Sempre do jeito que chegou até aqui. A perseverança, a fé, a paciência. Eu acho que isso são coisas fundamentais no futebol, e principalmente para quem está começando.
porque o caminho é longo, tem muito sacrifício, tem que abrir mão de muitas coisas, mas que no final vale a pena. Os jornais franceses destacam o prêmio recebido por Kaká, dizendo que ele realiza um sonho de infância. E lembram que ele pode ganhar mais um prêmio ainda este mês, o de melhor jogador concedido pela FIFA. O prêmio vai ser entregue no dia 17 na Suíça. E Kaká é o favorito. Na reta final, um Cruzeiro festejado pelos torcedores em Belo Horizonte. No Mineirão, a última vaga na Libertadores. E na linha de chegada, Frank Caldeira venceu a volta internacional da Pampulha. Atual campeão da São Silvestre e ouro na maratona do Pan do Rio, Frank completou os 17.800 metros em 53 minutos e 13 segundos. 24 anos, 3 títulos em 9 edições da volta. Frank Caldeira, o rei da Pampulha. No feminino, a queniana Nancy Kipron cruzou em primeiro, com Marisete Rezende em segundo. A tricampeã da volta, Lucélia Pérez, chegou em terceiro. O Corinthians lutou muito em Porto Alegre, mas não conseguiu vencer o Grêmio. A torcida canta e parece que nada adianta. Aos 35 segundos, Jonas sofre falta. Depois da cobrança, o próprio Jonas marca. Grêmio na frente. O gol transforma a torcida do Corinthians realmente num bando de loucos. Eles conversam com as próprias mãos, fazem da camisa amuleto e do estádio oratório. O homem faz a prece para a santa que carrega. O técnico Nelsinho quer esfriar o Grêmio e se apressa em avisar Vampeta sobre os gols do Cruzeiro contra o América. E Vampeta não perde tempo. Mas o time continua nervoso. Assim como a torcida. As mãos se cruzam novamente, sacodem num eterno desespero. E Felipe segue salvando o time, que quase não vai ao ataque. Mas quando vai... Felipe pega mais uma. O jeito é buscar ajuda. Olhos fechados, mão no peito, o torcedor entra em transe. Logo vem o empate do Corinthians. Carlos Alberto para Clodoaldo. 1-1. Mas a esperança logo vira desespero. Quando Everton é expulso no finalzinho da partida, eles já sentem que incentivos, fé, cantos são lindos, mas não vencem uma temporada inteira de desatinos. E choram. Choram copiosamente. Aos 48 minutos e 43 segundos do segundo tempo, Luiz Ricardo da Silva, o zagueiro Zelão, dá o último chute a gol do time na primeira divisão. Não há mais nada a fazer. É o momento mais triste da história do Corinthians, que está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pensar, se organizar para 2008 e erguer a cabeça. É difícil, não foi nesse jogo, foi durante a competição toda. Tenho que falar, você falar, você falar. Não tenho que falar, é bastante dá vergonha, né, da coisa, porque assim, não porque a gente tenha feito um trabalho sem vontade, sem dedicação, porque eu acho que isso é o que não faltou, mas é pela grandeza do Corinthians, né. O goleiro Felipe termina o campeonato como herói, mas sem motivos para comemorar. Fim de jogo, muita tristeza, a maioria dos jogadores correu para o vestiário chorando. Em campo, apenas um dando explicações. Felipe. Na verdade, Felipe é o herói dessa partida. Os torcedores sabem. Não fosse Felipe, eles não estariam na última rodada do campeonato dentro do estádio com um fio de esperança. Rezando, torcendo, acreditando e à espera de um milagre. Durante todo o campeonato, Felipe foi herói em derrotas. Foi herói em vitórias. Foi herói em empates. Felipe virou símbolo.
jovem e valente. No jogo contra o Grêmio foi mais uma vez o reduto de resistência. Era ele quem realizava milagres. Era ele quem partia como um louco para tentar no último ato fazer o gol. Não saiu. Mas Felipe fez história por mudar as regras da lógica do futebol. Foi herói em derrota e herói no pior dia da história do Corinthians paulista. Foi o único jogador a ficar em campo, a explicar a dor que sentia. Todos tinham um pouco de Felipe e o goleiro tinha um pouco de todos. Chateado. Isso aí não adiantou nada, o que eu fiz no ano para mim não valeu nada. Unidos na tristeza, Felipe aprendeu o que é ser um herói sem glória. Segunda-feira, o dia seguinte, a pior ressaca de uma nação. Grandes clubes foram e voltaram. Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Atlético Mineiro. E o Coritiba caiu e já subiu. Quem sabe o Corinthians imita o Corinthians. Troféu, bandeira do Coringão, festa do Corinthians, campeão municipal de Moju, no Pará. Foi ontem, só para descontrair e lembrar que o esporte não deve ser tormento, mas diversão. Uma boa tarde.